Olá, tudo bem? Meu nome é Eliezer de Oliveira e eu quero trazer para você uma palavra de Deus que tem colocado muito no meu coração, tem falado muito ao meu coração a respeito de fundamentos. É uma palavra que eu tenho visto, eu tenho estudado ela e não sei se eu vou conseguir transmitir a totalidade dela em uma parte só, talvez vou estar dividindo esta palavra para que não fique tão cansativo e possa ficar de forma didática também. Esteja vendo esse vídeo, esteja compartilhando, esteja comentando sobre isso, que é até importante para o crescimento do que Deus está fazendo na minha vida. Bom, essa palavra está baseada em Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Uma palavra conhecida que fala sobre os fundamentos que nós temos que ter em Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, do 46 até o 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra e sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, interessante essa palavra quando eu li, uma palavra bem conhecida, uma palavra que muitas pessoas já conhecem ela, mas o que me chamou a atenção é a respeito da palavra fundamento. O que é um fundamento? Né? Para que serve um fundamento? Aonde é construído um fundamento? E aqui na minha região, sou da cidade de Itapema, Santa Catarina, nós temos muitas construções de prédios. E um dia, olhando pela janela do meu apartamento, do lado tem uma construtora, e eles estavam fazendo os fundamentos de um prédio. E cavaram o buraco, entraram naquele buraco e começaram a construir esses fundamentos. E Deus já tinha me dado essa palavra de uma forma mais simples, e eu falei, nossa, que interessante, né, ver esses fundamentos sendo construídos. E fundamentos é algo que vai ser erguido, é algo que vai ser construído sobre esse fundamento, sobre essa base que está sendo feita. Mas se esse fundamento não é construído na rocha, se é construído na areia, como diz a palavra, quando vir a tempestade, quando vir o mar, né, bater nesse edifício, nessa construção, se ela não estiver na rocha, que é Jesus, ela vai desmoronar. Ela pode desmoronar, ela pode rachar, ela pode ter trincas, ela pode ser abalada e cair por si só, ou seja, desmoronar por si mesma. Por que isso? Eu fiquei pensando, fiquei lendo a palavra e algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira, no verso 46, foi que, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Bom, Jesus, ele como mestre, conhecedor da palavra, conhecedor da lei, né? Ele era já mestre na lei, ele estava não só simplesmente falando nesses versículos finais aqui do capítulo de Lucas, e Lucas coloca isso de uma forma cronológica, né? Ele estava falando de tudo o que aconteceu no capítulo 6. Então, quando ele fala aqui no verso 46, que ele está falando, me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando, ele está falando do verso 1, quando Jesus estava no sábado,
com seus discípulos e eles foram ali comer as espigas, comer daquela lavoura, porque eles estavam com fome. E olha só que o texto fala em Lucas 6:1. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Quem disse isso? Alguns fariseus, alguns judeus. Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, quando Jesus fala aqui no 46, me chamais de Senhor, Senhor, mas não escutam, né? Não fazei os que vos mando, ele está falando dessa lei que tem em Deuteronômio. Dessa lei que o senhor da vinha, o senhor daquela lavoura, no sábado ele descansava. E o servo, o filho do servo, a serva, o filho da serva, o estrangeiro, o que estava viajando, podia entrar naquela lavoura e comer daquele alimento ali. Ele não poderia levar, mas ele poderia comer. Então, Jesus está questionando os fariseus exatamente disso. Que ele não estava descumprindo uma lei. Ele estava usufruindo do que ele seria também. Aqui Jesus está tipificando ele, Senhor do sábado, que Jesus morreu no sábado, para nós usufruirmos da graça de podermos comer do pão da vida e ser vivos, ressurretos pelo poder do sangue derramado na cruz, como Jesus é ressurreto e vivo está no céu. Jesus está falando que ele é o Senhor do sábado. Ele descansou no sábado para que nós, pela graça, tivéssemos vida. Então, quando Jesus está falando desse fundamento, olha só, desse fundamento, me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, o que Jesus está finalizando no verso 46? Ele está falando que ele é o Senhor do sábado. Mas que muitas pessoas têm escutado a palavra de Deus, como aqueles fariseus. Muitas pessoas têm ido às igrejas, muitas pessoas têm ido em congressos evangélicos, muitas pessoas têm participado de ministérios, estão integrados dentro das suas instituições evangélicas, seja ministérios, né, como missões, etc., que têm escutado, mas não têm praticado esse descanso no Senhor. E nós vamos estar entendendo o que é mais esse descanso no Senhor no decorrer de todo esse capítulo, né, dessa palavra, sobre fundamentos. Então, um dos fundamentos tão importantes na nossa vida hoje, que nós usufruímos do Senhor do sábado, é escutar e obedecer. Muito tem se pregado, tem se papagaiado dentro das igrejas, mas pouco tem se executado no trabalho, dentro da casa, fora de casa, até dentro das igrejas. Muitas pessoas têm pregado e não têm vivido. Muitas pessoas estão dentro de ministérios, mas apenas com uma fachada. Escuta, mas não pratica. Pratica para os outros ver. Mas o que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui nesse momento, é que Jesus conhecia o coração desses fariseus. Esses doutores da lei também, que conheciam a lei, que conheciam e sabiam da lei do sábado, mas que não praticavam. Como muitos conhecem da Bíblia, muitos entendem da Bíblia, mas não a praticam. Muitos chamam de Jesus Senhor, mas quebram aliança com Jesus
para fazerem alianças com os homens. Não querem chatear os homens, mas magoam o coração de Jesus, mas magoou o coração de Deus. E nós vamos ver isso no capítulo 3 de Hebreus e no capítulo 14 de Números, que Deus se indigna, ele fica indignado com esse tipo de pessoa que fala que é dele, mas não vive a palavra. Quebra a aliança com ele, mas não quebra a aliança com os homens. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós temos que escutar a voz de Deus. Muito tem se ensinado a buscar intimidade também com Deus, que é muito importante. Jejuar, orar, estar incluso dentro de uma igreja. É muito importante tudo isso. E tudo tem seu tempo. Mas um tempo que ninguém pode abrir mão é de entrar no seu quarto, fechar a porta e ter o seu secreto com Deus. Salmos 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele. Habitar, irmãos, não é ter algum tempo, um tempo de lazer com Deus. Habitar não é ter um tempo passageiro com Deus. Habitar é habitar. É você construir fundamentos de uma casa espiritual que só você e Deus conhece. É o teu secreto com Deus que só você e Deus conhece. Nem o inimigo conhece essa habitação secreta em Deus. É o que Jesus está falando aqui. Me chamam de Senhor e Senhor e não fazeis o que eu vos mando. Religiosidade. Idolatram a religiosidade, idolatram o pastor, idolatram o líder, idolatram o ministério, idolatram até o próprio propósito do qual foi chamado, mas não idolatram ao único Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a gente idolatra alguma coisa, nós queremos ela dentro de nós. Quando nós idolatramos alguma coisa, nós queremos estar habitado dentro dessa coisa. Ou seja, habitado na casa do Altíssimo, no seu esconderijo. E para habitar nós temos que construir fundamentos dessa casa espiritual. É isso que Jesus está falando para esses fariseus. Vocês conhecem muito bem a lei, me chamam de Senhor e Senhor, mas não entendem o que significa isso. Não vivem isso. Escutam, mas não praticam. Nesse momento, em Lucas capítulo 6, do verso 1, que vai até o verso 5, esse pequeno trecho, quando eles entram nessa seara para comer, Jesus está falando até de Davi. Ué, você não conhece Davi? Davi entrou lá, comeu os pães que estavam no templo, para ele e para os soldados dele. Davi podia entrar ali. Davi já estava tipificando Jesus Cristo, porque Davi recebeu a estola sacerdotal para isso. Davi recebeu isso. O texto lá em 1 Samuel fala que Davi recebeu essa estola. Então quem recebe a estola é sacerdote. Ele podia entrar ali. Ele está tipificando Jesus Cristo, que é o pão da vida, que vai lá, vai trazer o pão para os sedentos, para alimentar os sedentos. Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Ele é o Senhor do sábado, que descansou no sábado, que foi crucificado, que morreu no sábado, ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou no domingo, para que nós tenhamos vida. Então, fundamentos, um dos fundamentos muito importantes que nós precisamos entender é escutar e praticar. Praticar dentro da nossa casa. A família precisa ser estruturada. A família, ela precisa estar alicerçada. O pai, ele é o sacerdote, ele é o rei e o profeta do seu lar. Casa tem muito, lar é diferente. Lar é lugar de paz, lar é lugar da presença de Deus. Lar é lugar aonde Jesus habita. Quando as pessoas chegam dentro da sua casa, elas falam assim: que bom, eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa, nesse lar. Mas para isso o pai tem que tomar uma posição. Ele tem que ser sacerdote, ele tem que ensinar a esposa a ser mãe. Ele tem que aprender a ser pai. Ele tem que aprender a ser esposo. Ele tem que ensinar os filhos no seu exemplo.
Ele tem que ser exemplo de governo dentro da sua casa. Ele tem que ser exemplo de sustento na sua casa. Ele tem que ser exemplo de homem de Deus que escuta e pratica a palavra de Deus. Ele tem que ser exemplo no tratar a sua esposa como Jesus cuidou da igreja. Ele tem que ensinar os filhos a construir alicerces e fundamentos. Aonde estão os pais hoje? Nas redes sociais, seguindo as pessoas que têm status, quantos seguidores tem. Tem muita gente seguindo um monte de coisa. Segue pessoas, segue figuras populares dentro das redes sociais. Não há problema com isso, desde que elas não sejam exemplo para você. O exemplo de você seguir maior é Jesus Cristo. E para você seguir Jesus Cristo, você tem que estar fundamentado na palavra dele. Não adianta você chamar Senhor, Senhor apenas Jesus. É escutar e praticar a palavra dele. Então, fundamento, habitar na casa de Deus, na casa espiritual, que você vai construir, que você, pai, vai construir, que você, mãe, vai construir, que você, filho, vai construir, que vocês, famílias, vão construir. É necessário tomar uma atitude dentro da nossa casa para que os nossos filhos vejam em nós exemplos, exemplo de oração, exemplo de jejum, exemplo de governo, exemplo de sustento, exemplo de ministério, exemplo de intimidade com Deus. Muito tem se corrido atrás de profeta e nada contra a profecia. Eu recebo muitas profecias e hoje estou nessa cidade de algo que Deus falou para mim, e um profeta que não sabia de nada veio até na minha casa e falou tudo o que estava acontecendo, só eu e minha esposa sabíamos. É uma testificação profética, porque a profecia vem para direcionar, incentivar, exortar e disciplinar a gente. Então eu creio em profecias, mas as pessoas estão correndo muito atrás de profecias e não estão escutando o maior profeta, que é o Espírito Santo, porque não tem intimidade com ele. Seguem pessoas para seguir o exemplo dessas pessoas nas redes sociais, mas não seguem o exemplo de Jesus, que tinha intimidade com Deus. E nós vamos ver nesse texto aqui a intimidade que Jesus tinha com o Pai, a paternidade. É muito interessante agora no verso 48 de Lucas, capítulo 6, agora ele fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. Irmãos, hoje a gente tem máquinas aí para cavar os buracos, né? Fazer os buracos dos alicerces. Mas naquela época não tinha máquina. O negócio era, talvez na enxada, uma ferramenta manual. Você precisava de ter força no braço para você poder cavar um buraco. Não é verdade? Alicerce ele tem que ser profundo. Alicerce firme é profundo. Quanto mais profundo, menos ele vai abalar. Então você precisa ter braço. Você tinha que ser forte. Você tinha que ter mão. Você tinha que ter pegada na mão para pegar uma enxada e cavar. E olha só, esse é o verso 48 de Lucas 6. Olha que Jesus agora fala, no mesmo capítulo 6, no verso 6, de Lucas 6 agora. Então, o primeiro fundamento, escutar e praticar. Cavar, agora é o segundo fundamento. Verso 6, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Então ele entrou na sinagoga e ele ensinava. Então, mais uma vez, escutam a minha palavra, mas não praticam. Me chamam de Senhor, Senhor, escutam a minha palavra e não praticam. Olha só que agora Jesus fala nesse episódio. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, da mão mirrada, ele tinha uma mão, essa mão era a mão direita,
a mão mirrada. A mão direita para o judeu tem um significado muito grande. Levanta-te. Ele está falando para levantar. Esse homem estava sentado, todos estavam sentados. Está falando, levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado, está falando do sábado ainda, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos entender que a mão direita é a mão do trabalho. A mão direita tem um significado muito grande, por isso que Jesus está assentado à direita do Pai, como diz lá em Hebreus. Então o que nós temos que entender é que quando também Jesus fala para esse homem, levanta-te e vem para o meio, ele está pegando uma pessoa que tem algo limitado, que tem uma limitação de produção, ele traz para o meio social, ele está falando, ó, esse homem que não produz mais, agora eu vou mostrar para vocês que ele vai começar a produzir. Ele tem essa mão ressequida, a mão direita, como que um homem com uma mão só, ele vai cavar. Vamos voltar lá no verso 48. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou. Cavou, aquele que escuta e pratica. Aquele que escuta, pratica. Ele tem que cavar. Para cavar você tem que ter as duas mãos, você tem que ser produtivo. Mas quantas coisas na vida estão improdutivas, estão limitadas, estão ressequidas, estão mirradas. Aonde na área da vida está limitado, está mirrado, está improdutivo no mundo espiritual. Esse homem estava dentro da sinagoga, escutando a palavra de Deus, e ele tinha que cavar. Para cavar fundamentos, nós temos que estar restaurados diante de Deus, diante de Jesus, diante da sociedade. E para cavar nós precisamos de ter força. Quantas coisas na sua vida está limitado, como aquele homem de mão ressequida, de mão mirrada, de mão seca, mão atrofiada. Quantas coisas estão atrofiadas, o seu ministério está atrofiado, o seu casamento está atrofiado, a sua vida financeira está atrofiada, a sua vida de intimidade com Deus está atrofiado. Precisa ser restaurado através do poder do nome de Jesus, através da palavra de Deus. Precisa gerar vida. Você precisa ser restaurado no meio, vir para o meio, aparecer novamente, sair desse comodismo, sair de estar aceitando essa limitação, saindo para fora, sendo restaurado socialmente, para começar a cavar, para ter força para cavar. E quando cava, forma um buraco. E muitas vezes as pessoas não vão ver você cavando, porque você vai estar dentro de um buraco. Quando as construtoras aqui cavam, os homens trabalham dentro do buraco, você não vê nada. Você olha assim, o terreno só tem buraco. Aí de repente um levanta a cabeça para ver como que está o tempo, abaixa de novo e começa a cavar. Hoje tem as retroescavadeiras, mas naquela época não era assim. Naquela época era trabalho manual. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele está restaurando o potencial de criar fundamentos. É Jesus que restaura o potencial de criar fundamentos. É talvez você escutando esta palavra hoje, você vai tomar uma atitude na sua vida de buscar intimidade com Deus, para que você venha criar fundamentos na sua vida, na vida da sua família, no ministério, na sua igreja. Talvez você está vendo uma limitação na sua vida que você não consegue reagir, que você não consegue fazer algo, mas Jesus é que restaura. Ele está sentado à direita de Deus para fazer o bem no sábado. Quando Jesus fala disso, ele está falando assim: ué, vocês estão me questionando de fazer o bem ou o mal?
no sábado? Quando é que Jesus foi crucificado? Da sexta para o sábado. No sábado Jesus morreu. Os próprios fariseus que estavam questionando Jesus de fazer o bem no sábado, eles estavam já planejando matar Jesus. Então, como que uma pessoa que conhece a lei, limita, questiona de comer na seara, baseado na própria lei, limita Jesus de fazer o bem no próprio sábado, que também está baseado na lei, que poderia curar no sábado. Você podia fazer, o único trabalho que você poderia fazer era de você fazer o bem, de você curar, você podia, estava baseado na lei. Eles vêm questionar a própria lei, ou seja, escuta, não pratica. Não tinham fundamentos. Ele está falando que esses fariseus, eles não têm fundamentos. Quantas pessoas estão ligadas à religiosidade dentro da igreja? Estão indo todos os domingos, estão indo nas campanhas, estão indo nos encontros com Deus, nos revisão com Deus, nos encontros de casais, nos encontros, nos retiros espirituais e quantos congressos? Mas chega na segunda-feira, cadê o alicerce de você permanecer diante dos gigantes, diante das dificuldades, diante das pessoas? Irmãos, se você na segunda-feira você está abalado, tem algo que precisa ser fundamentado. Tem algo que precisa ser acrescentado, que você vai ter que entrar em intimidade, no secreto com Deus, lá no buraco, lá no buraco do alicerce que está construindo, que ninguém vai ver. As pessoas vão questionar você, vão falar assim, nossa, onde você está? Você sumiu. Você está cavando alicerces de intimidade com Deus. Não estou falando para você sair da igreja. Não estou falando para você desprezar os bons conselhos dos amigos e dos pastores e dos líderes. Eu estou falando de você buscar intimidade com Deus. Eu estou falando de você estudar a palavra, ensinar dentro da tua casa, orar com seus filhos, chamar a atenção dos seus filhos, chamar a atenção da sua esposa, a sua esposa também chamar a tua atenção, porque vocês são um só, conversar com os filhos, alicerçar os filhos, praticar a palavra de Deus. O alicerce maior é esse aqui, é a palavra de Deus. Quem não lê a palavra de Deus não tem alicerce. Quem não pratica a palavra de Deus não tem alicerce. Você pode ter muita boa oratória, mas se você não pratica a palavra de Deus, cai por terra tudo. Você é aquele que chama Jesus de Senhor, Senhor e não pratica. Irmãos, essa palavra também cortou em mim. Porque eu tenho que também mudar constantemente, conforme a revelação da palavra vem. Porque a palavra ela é espada, ela não vem só para trazer alegria, só para trazer fé, só para trazer motivação, só para trazer vitória. Ela é espada que corta, e quando corta, machuca. Mas quando machuca, faz crescer, você cria experiência. Isso é alicerce. Isso é alicerce. Às vezes as pessoas falam muito. Nossa, tem um planejamento muito bom. É importante planejamento. É importante você colocar diante de Deus esse planejamento. Mas na hora de executar, vai me desculpar, é uma desgraça. Não é uma graça, é uma desgraça. E a pessoa, só porque acha que está com quantidade de gente dentro da igreja, se você vai perguntar assim, me fala 10 versículos de cor, acho que 10% de uma igreja sabe. Quantas vezes você ora, quantas vezes você jejua, quantas vezes você levanta todo dia e lê a palavra? Vou colocar que nem 10% da igreja hoje está fazendo isso. Então nós estamos vivendo tempos onde tem muita gente de boa garganta, de boa falatório, boa oratório. Mas a hora que vai executar através dos seus testemunhos, é uma derrota, é uma desgraça. Então não adianta ter igreja lotada, queridos. O importante é ter qualidade. Você pode até estar dentro de uma igreja muito grande, mas você tem que entender que você é a igreja. Seu lar é a primeira igreja. A igreja que você frequenta, o seu pastor, é a referência para te orientar, para você estar no meio, que isso é importante,
para você estar crescendo cada vez mais. Mas se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, buscando intimidade diante de Deus, você é apenas um religioso. E tem muita gente aí pregando a palavra que é simplesmente um religioso. Simplesmente um religioso. Conhece muito bem a palavra, é um fariseu. Mas na hora de praticar, como é que você conhece aquela pessoa, aquele líder, aquele pastor? Meu Deus, os caras são isso, eles fazem isso. A igreja está lotada. Mas como que a igreja está lotada? Porque está cheio também de religioso. Agora, quem usa a espada, você vai ver. Olha as igrejas antigas. Você vai ver igreja de 100, 150, 200, 500 talvez. Igreja com 50, com 80. Mas se esse pastor, que representa Jesus aqui, ou seja, Jesus é a videira e nós somos os ramos, então esse pastor representa Jesus, ele está alimentando as ovelhas, e pastor tem que cheirar pastor. Pastor que não cheira ovelha, pastor tem que cheirar ovelha. Pastor que não cheira ovelha não é pastor. Pastor que seleciona as suas ovelhas não é pastor. Pastor tem que cheirar ovelha, porque a ovelha chega no pastor e cheira ovelha, então ela vai seguir. Ela escuta a voz do pastor porque esse pastor já cheira ovelha. Para cheirar ovelha tem que estar esfregando, tem que estar junto, tem que estar colado. Você tem que estar junto com a ovelha, pastor. Independente do poder aquisitivo, independente do nível social, independente se é bom ou mau testemunho, você tem que estar junto. Deus colocou ele junto de você, pertinho de você, para ele ser a tua ovelha. E tem pastor que fala assim, essa ovelha eu vou jogar fora. Essa ovelha eu vou jogar fora, essa aqui vem, conforme os interesses dele, não conforme os interesses do reino dos céus. Então, igreja, irmãos, ela é importante, mas a tua igreja, o teu lar, é mais importante. É você que vai construir, é você que tem que ler a Bíblia, é você que tem que chamar a tua família para construir uma família alicerçada na palavra de Deus. Alicerçada para que os lugares aonde vocês estão limitados, aonde teu filho, a tua filha, a tua esposa, você, esposa, se está vendo algo limitado no seu esposo, nos seus filhos, venha o Espírito Santo e fazer uma transformação em vocês. Talvez o tempo seja agora, de você mudar isso, de você dormir mais cedo, dormir mais tarde, para buscar a presença de Deus. Levantar mais cedo para buscar a presença de Deus. Dormir mais tarde para buscar a presença de Deus. Ter tempo de qualidade com Deus na sua casa, no seu lar, na sua intimidade, na habitação do secreto do Altíssimo, à sombra dele. É isso que Jesus está querendo. Para Jesus restaurar a vida no sábado. Para nos tirar daquela área onde nós estamos limitados. Ele vai restaurar nós para que nós possamos estar cavando. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Verso 48 do capítulo 6 de Lucas. Abriu profunda vala e lançou. Veja bem, cavar, abrir a vala e lançar. Você tem que tomar atitude. Se você está limitado é porque você não está tomando atitude. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que comprar livros de Deus para ler. Não é só da tua profissão que você exerce. Muito mais crescer em Deus. Ele é o teu guia. Ele que você tem que seguir. Tem que estudar. Eu sou um profissional da saúde. Eu estudo também. Mas muito mais a palavra de Deus. Muito mais, muito mais, muito mais. Porque eu tenho que pensar o que vai acontecer agora. Não é só com os meus filhos já são bem adultos, já tenho filho casado. É agora o que vai acontecer com os meus netos. Mas se eu ainda não orientar os meus filhos, o que vai acontecer com os meus netos? O que vai acontecer com os meus bisnetos? Eu tenho que continuar cavando, cavando, cavando. Tem que tirar, tem que identificar os lugares limitados, os lugares aonde está mirrado, aonde está seco, para levar vida, para cavar profunda vala,
E às vezes as pessoas não vão ver você, não vão saber de você. Às vezes você vai faltar num culto para você ficar 24 horas orando, jejuando, dentro da sua casa com a sua família, louvando e adorando a Deus, fazendo um culto lá com a família. As motivações estão erradas, às vezes as pessoas estão trabalhando tanto dentro da igreja, mas é preciso trabalhar também na igreja, mas estão idolatrando o trabalho dentro da igreja e desprezando o relacionamento íntimo com Deus. Estão idolatrando, se competindo, se mordendo dentro da igreja para ter posições sociais, mas não estão ali competindo em dizer assim, quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você tem pregado a palavra de Deus? Você tem orado, pedido para Jesus, assim, Espírito Santo de Deus, coloca pelo menos uma pessoa hoje para eu falar do teu amor, da tua graça, da tua palavra. Pelo menos uma pessoa. Se todo dia você orar, são 365 dias que você vai estar pedindo isso para Jesus. Você acha que pelo menos uma pessoa no ano você não vai ganhar para Jesus? Vai ganhar. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus. Não é para trabalhar para os nossos desejos. Não é para trabalhar pelos nossos sonhos. Os nossos sonhos têm que estar alinhados com os sonhos do Pai. O sonho de um pai vai ser construído no nosso coração. Um filho se submete, nós vamos estar falando sobre ter mente de filho e mente de escravo também, em toda essa conversa aqui desse capítulo 6. Mas é interessante você refletir sobre isso. Sobre cavar, abriu profunda vala e lançou. Você precisa tomar atitude. Sai dessa área de limitação. Pede para Jesus curar você, as suas emoções, os seus sentimentos. Pede para Jesus curar você emocionalmente. Pede para Jesus curar a sua mente. Pede para Jesus curar as suas lembranças do passado que te fere tanto. Para você sair desse lugar de limitação. Pede para Jesus curar as compensações de motivações erradas que você tem praticado. Talvez você está querendo agradar muita gente, mas você não está agradando a Jesus. Talvez você está fazendo aliança com tanta gente, mas você não está fazendo aliança com Jesus. Tem que se lançar. Cavar profunda vala e lançou o alicerce sobre aonde? Sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Ela é firme, ela é inabalável. Ela é a pedra angular que não muda do lugar. Ela vai ser sempre aquela pedra. Jesus, o Filho do Deus vivo, que ressuscitou, que derramou seu sangue por nós. E vindo a enchente, olha só, então, escutar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, sair dos lugares de limitação, lançar alicerces, ou seja, você vai entrar num lugar secreto com Deus, onde ninguém vai te ver, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico. Talvez você vai dar uma desaparecida temporária para você construir esse alicerce. Você vai cavar profunda vala. Profunda vala, ó, tem que ter braço, ou seja, tem que ter joelho, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que buscar a presença de Deus. Sabe, eu entrei num tempo que eu não tinha lugar mais para orar no monte, né? E aonde Deus se manifestava, o chão ficava como brasa, via anjos, via luz dos anjos, né? Junto com um grande amigo meu, o pastor Valdomiro, nós vimos assim manifestações da presença de Deus muito grande. E esse lugar foi vendido, era uma chácara. E era um lugar, nossa, assim, com manifestação da presença de Deus muito grande. E comecei a orar em casa. Eu comecei a pedir a Deus que aquela manifestação venha. Não veio daquela forma, de chão, de brasa e tal. Mas veio o peso da glória de Deus dentro do local, do quarto, da sala, do escritório onde eu estava orando. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Então quem traz a presença de Deus é a tua sede, a tua busca, é a tua intimidade com Deus. Isso é importante a gente entender. Porque cavar uma profunda vala leva tempo.
Isso, gente, não foi assim. Levou tempo na minha vida. E hoje, para trazer essa palavra, faz mais de meses que Deus está falando comigo sobre essa palavra de alicerce. Por isso que ela é um pouquinho longa mesmo. Que nós vamos estar dividindo essa palavra em algumas partes. Continuando aqui, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde a abalar, por ter sido bem construída. Sabe o que Jesus está falando? Que nós vamos ter problemas, mesmo construindo profundos alicerces, apoiados na rocha que é Jesus, né? O alicerce com essa caneta, apoiado em Jesus. Ele é firme, e nós vamos construir um alicerce. A construção do alicerce é em profunda vala. Então ele começa. Você um tempo construiu um alicerce dessa altura, está dentro da vala. 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 Passou talvez anos você construindo esse alicerce. Depois talvez de 5, 10, 12, ou depois de um ano, depois de meses, é Deus que vai dar o tempo. Saiu da vala, apareceu a ponta do alicerce, mas está apoiado aonde? Na rocha. Essa profundidade da rocha, quem determina é Jesus na sua vida. As suas emoções podem estar limitando você a encontrar essa rocha. Entenda isso. Nossas limitações, elas também determinam a profundidade, porque quanto mais problemas nós temos emocionais na nossa vida, né, mais nós vamos ter que cavar, mais nós vamos ter que ser curados, mais nós vamos ter que buscar em Deus. Então vai levar mais tempo. Então, ou seja, a profundidade de encontrar essa rocha em Jesus se diz muito de cada história, de cada um. De cada um. Vem do histórico familiar, vem de nós termos maturidade de cada um, e maturidade é independente de idade. Você encontra pessoas com 30 anos muito maduras e pessoas com 60 anos imaturas. Imaturas. Então isso independe. Mas isso determina a vala, determina a rocha que você vai encontrar no tempo. E a altura desse alicerce. Eu creio que quanto mais tempo, mais profundo é o alicerce, mais comprido é o alicerce na rocha. Você está construindo. Só que essa construção desse alicerce baseado na rocha, Jesus não está falando que nós não vamos ter dificuldades. Ele não está falando que vai ter dificuldades. E quando a gente tem dificuldade, olha o exemplo que Jesus deu no decorrer dessa palavra. Então Jesus foi na sinagoga 2 vezes no sábado. Quer dizer, na sinagoga não. Uma vez ele foi no campo da Seara, que foi questionado pelos fariseus, e depois ele estava na sinagoga ensinando, curou a alimentação daquele homem da mão ressequida, e agora ele vai escolher os 12, no verso 12 de capítulo 6 de Lucas. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Cavar é no joelho. A nossa dependência está no Senhor Deus Todo-Poderoso, na orientação, nos conselhos que o Espírito Santo fala aqui nos nossos ouvidos ou que traz paz ao nosso coração. Jesus está ensinando os discípulos, os 12, que decisões importantes nós tomamos orando, jejuando, varando a noite, buscando a Deus. Jesus está sendo um exemplo para os discípulos de orar, de buscar em Deus. Naqueles dias ele passou a noite orando a Deus, verso 13 agora. E quando amanheceu, ele passou a noite, ele esperou amanhecer. Você tem feito isso para tomar decisões importantes? Passado a noite orando até ao amanhecer, como Jesus fez, para tomar decisões importantes? A decisão que Jesus tinha que tomar, e ele era homem e Deus ao mesmo tempo, mas ele tinha que tomar uma decisão diante dos homens,
mas orientada por Deus, ele como homem ele tinha que tomar, então ele foi tentado em todas as coisas, então ele talvez estava sendo tentado a escolher alguém, porque esse alguém sempre trazia um copo d'água para ele, trazia um pedacinho de pão, trazia um peixe para ele, e ele tinha uma certa afinidade com aquela pessoa, mas ele não podia confundir naquele momento o que o pai queria realizar através da vida dele aqui na terra, e ele como sendo Deus, e sendo filho de Deus, e sendo homem também, ele teria que tomar uma decisão agora 100% correta. 100% em Deus e 100% homem. É uma decisão que ele tinha que tomar. Como homem, ele foi buscar em Deus. E como Deus, ele tinha intimidade com o Pai para tomar a decisão certa. Então ele tomou uma decisão de escolher os 12, não por causa de interesses pessoais, não por causa de bajulação, não por causa que era o fulano Beltrano, era vizinho dele desde a infância, brincaram junto, pescaram junto, jogaram futebol junto, desde que... Não foi por causa disso. Foi uma orientação de Deus. Muitas pessoas têm escolhido líderes por causa da afinidade. E não segundo 1 Timóteo capítulo 3. Não segundo o testemunho. Não segundo o governo da casa. Não segundo testemunho fora de casa, fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja. Mas tem escolhido, líderes têm escolhido líderes para ministérios, pastores têm escolhido líderes para ministério por causa daquela pessoa é produtiva dentro da igreja. A pessoa está praticamente mais dentro da igreja que o próprio pastor. Pô, essa pessoa é boa, vou colocar ela como líder de alguma coisa, não é possível. Meu Deus. Mas não é isso que a palavra diz. Vamos ver lá, vou abrir aqui um parênteses, em 1 Timóteo. Isso tem acontecido, gente, muito dentro das igrejas, escolhas de líderes por comodidade. E a palavra de Deus fala que para a gente escolher, para os pastores, né, para a gente escolher líderes, olha assim, ó, fiel é a palavra, 1 Timóteo capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira pelo episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Eu nem vou falar aqui esse negócio de disciplina aqui, para falar de família, né? Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não souber governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Neófito é recém-convertido. Neófito não conhece a palavra, não conhece essa intimidade com Deus. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha, isso aqui é muito perigoso. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. E aí vai. 1 Timóteo capítulo 3. É dessa forma que são escolhidos os líderes dentro da igreja. Não é porque prega bem, não é porque está sempre com o pastor, está sempre ajudando, pondo as cadeiras, limpando o chão, fazendo muito serviço braçal, ou mesmo não é porque está pregando muita palavra, é testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, tem que orar. Jesus foi lá, passou a noite orando para escolher os 12. As pessoas nem oram para escolher, as pessoas já vão falando assim,
Deus me falou, vai ser missionário em tal lugar. Deus me falou, vai ser pastor. Olha, aí você vê a pessoa, não foi ser missionário em lugar nenhum, não foi pastor em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque Deus não quis. Ele é soberano. A pessoa não escutou a voz de Deus. A pessoa escutou os interesses dela. Sabe, irmãos? Isso é falta de intimidade. É não seguir um princípio de alicerce. Orar e escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus aqui no ouvido. Ou trazer paz no coração. As pessoas não fazem assim. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão amarguradas. Aí ficam fazendo politicagem dentro da própria igreja. Sabe por que os fariseus eram fariseus? Porque eles tinham colocado a política dentro do governo dos impérios, no caso o Império Romano. Eles queriam governar, eles queriam instituir o governo de Israel de qualquer forma, mesmo que eles quebrassem a aliança com a palavra de Deus, mas entrasse na política lá. E o imperador romano viu que era vantagem para ele isso daí e falou: vou puxar esses judeus para mim, para eu ganhar mais ainda votos, vamos colocar assim, a simpatia do povo judeu. E misturou a vida religiosa com a política e virou religiosidade, né? Então olha só, esses fundamentos, eu vou terminar agora essa parte. Esses fundamentos são muito importantes. Você estar cavando, você estar buscando em Deus esses fundamentos. O fundamento de habitar na intimidade do Altíssimo, no seu esconderijo. De você começar a cavar. De você escutar a voz, praticar. De você sair dos lugares aonde você está limitado. Deixar Jesus curar a sua vida emocional, para que você seja curado, para que você seja bem-sucedido na sua vida ministerial. Nós viemos aqui neste mundo, irmãos, não é para ganhar dinheiro é uma consequência. Ganhar dinheiro é uma consequência. Nós viemos aqui como embaixadores do reino de Deus, instituir o reino de Deus. Porque materialmente, tudo vai pegar fogo e vai ser destruído. Está lá em Apocalipse. Então nós temos que nos dedicar para viver bem aqui, independente do seu poder aquisitivo, mas não podemos colocar o coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar no reino de Deus. Onde está o seu coração, está a sua vida. E a palavra fala: aquele que perder sua vida vai ganhar a vida lá no céu. É lá que é a eternidade, não é aqui. Aqui vai passar. Agora, o que você está construindo nessa vida para construir lá no céu? Esses alicerces de escutar a palavra e praticar, de sair das suas limitações, de ser curado para sair das suas limitações, para que você possa começar a cavar, e cavar em profundidade, onde você talvez vai ser criticado, onde você talvez vai ser uma pessoa que muitos vão falar: ué, sumiu? Né? Vai acontecer isso, mas você sabe quem você é em Deus, você tem que entender a tua paternidade. Nós vamos estar falando um pouco sobre paternidade nas outras partes dessa palavra de Lucas capítulo 6. Eu quero deixar aqui uma palavra também para você. Sempre orar por Israel. 10 motivos para você amar Israel. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que orar por Israel. Ore abençoando Israel. Ore pela paz de Jerusalém. Ore pela prosperidade de Israel. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que essa palavra, que ainda não terminou, que vou estar postando esse vídeo, e depois de um certo tempo vou estar preparando a segunda parte dessa palavra. Que Deus abençoe muito. Reflita sobre essa palavra. Busque em Deus. Busque em Deus. Busque a glória de Deus dentro do seu lar. Nunca é tarde para começar. Deus é o dono de todo o tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa vida que está vendo esse vídeo agora. Que ele entenda que o que o Senhor quer para nós é que nós tenhamos intimidade com o Senhor, para que nós possamos escutar e praticar a Tua palavra,
para que o Senhor venha com cura sobre as nossas vidas, curando a nossa família, curando os nossos filhos, curando o esposo, curando a esposa, curando de toda a maldição hereditária ou de espíritos perseguidores, aonde nos atingiram e nós somos limitados, aonde nós somos ressequidos, aonde nós estamos empobrecidos, aonde nós não estamos conseguindo prosperar, tanto espiritualmente como fisicamente. Senhor, trabalha na nossa vida, trabalha nas nossas emoções. Senhor, venha trabalhar na família. Senhor, desperta-nos para estarmos tendo capacidade de cavar profunda vala, encontrando no Senhor, que é a nossa rocha, e firmarmos os nossos alicerces no Senhor, seja em qualquer área de nossa vida. Senhor, que nós possamos entender que decisões importantes nós tomamos no varar da noite até o amanhecer como Jesus. E que a gente possa estar escolhendo pessoas para andar conosco, não por causa da amizade ou da comodidade ou por causa de interesses, mas porque o Senhor escolheu pessoas para andar conosco. Senhor, que os pastores possam entender que é no Senhor, alicerce, rocha, a tua palavra é que dá a direção, teu Espírito Santo. Pai, nós oramos isso. Abençoa a família, abençoa os pastores, abençoa as igrejas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.